A versão original do filme Meu Malvado Favorito era completamente diferente. O Gru seria um personagem completamente diferente de tudo que a gente viu. O foco da história seria do Gru contra vários heróis com superpoderes e o principal de tudo, não existiriam Minions. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. A história original de Meu Malvado Favorito era completamente diferente. Bom, meu nome é Vitor Hugo e pra gente entender tudo sobre a criação de Meu Malvado Favorito, a gente precisa conhecer o Sérgio Pablos, que é um animador espanhol que passou muitos anos trabalhando na Disney. E aí depois que ele foi demitido da Disney, ele criou seu próprio estúdio, só que naquela época que ele ainda trabalhava lá, ele passou muito tempo da vida dele trabalhando num conceito, trabalhando numa possível ideia de um filme que ele queria fazer. E o nome desse projeto que ele estava trabalhando e desenvolvendo era o Evil Me, que numa tradução direta seria o Eu Malvado. E não era uma ideia adaptada de um livro, não era uma sequência de nada, mas sim uma ideia totalmente nova e original. Era algo totalmente criado do zero e nesse momento o Sérgio Pablos já estava trabalhando um pouco naquilo ali, já estava fazendo alguns desenhos, alguns rascunhos para desenvolver melhor aquela ideia. E essa ideia que ele estava trabalhando era algo muito simples e muito brilhante ao mesmo tempo, porque a ideia dele era pegar aquele tipo mais clássico de vilão de filme de herói, ou seja, aquele cara careca, gênio do mal, super maldoso, que usa vários equipamentos ali tecnológicos para fazer maldade, pegar esse tipo de vilão e construir um filme para contar a história a partir da visão de mundo dele, acompanhar o vilão fazendo as paradas dele. Seria um filme sobre um vilão que foi vilão a vida toda, que se considera um monstro, só que em certo momento do filme, quando ele conhece 3 garotinhas, ele descobre que ele pode ser bonzinho, que ele pode amar uma pessoa e parar de ser 100% mal. E realmente é uma ideia muito simples, mas é uma ideia muito boa, contar uma história a partir do ponto de vista de um vilão. É algo que não era tão comum e que não existia ainda, mas vai existir. Então o Pablos foi lá, trabalhou melhor naquele conceito que ele tinha, criou toda a arte visual e escreveu detalhadamente toda a história que ele queria contar naquele filme e foi vender aquela ideia para a Universal Pictures. E tava tudo certo, tava tudo resolvido, eles já estavam quase fechando o acordo. Só que aí aconteceu uma coisa muito triste para eles. A DreamWorks anunciou um filme chamado Megamente. Agora deu caralho mesmo, viu? Então, em meados de 2008, quando o Pablo estava construindo aquela história sobre um filme contado pela ótica do vilão, aonde ele faz coisas vilanescas e descobre que ele pode ser bonzinho e se torna o herói, ele não tinha anunciado nada ainda, ele não tinha registrado nada ainda. E bem nesse momento, a DreamWorks já anunciou esse filme que eles fariam, que seria um filme contado pela ótica do vilão, e esse vilão percebe que pode ser bonzinho e também se torna um herói. Então as duas histórias seriam praticamente a mesma coisa, só que a ideia da DreamWorks, que era o Megamente, já estava anunciada, e aquela ideia do Sérgio Pablos, que era o Evil Me, não estava nada oficial, não estava nada registrado ainda. Ai, não! Inclusive, os dois protagonistas são muito parecidos, tanto o protagonista de Megamente, quanto o protagonista que o Sérgio Pablos estava planejando criar, que era um homem careca, que usava uma capa, que utilizava vários equipamentos tecnológicos. Cara, era toda uma ideia muito igual, muito semelhante, só que a DreamWorks anunciou antes, a DreamWorks desenvolveu melhor aquele projeto antes de todo mundo e anunciou aquilo, então ficou complicado. Qualquer coisa que o Sérgio Pablos quisesse lançar a partir dali, a galera acusaria ele de golpe, de estar copiando na cara dura Megamente. É golpe. Então aqui nesse momento a Universal, que tava doida pra lançar esse filme chamado Evil Me, que eles já estavam achando que aquilo seria um grande sucesso, ficou doida, ficou maluco, eles ficaram desesperados pra lançar esse filme antes de Megamente. Então eles começaram a buscar algum estúdio que já tivesse todos os equipamentos, já tivesse tudo resolvido pra começar a produzir esse filme imediatamente, e foi nesse momento que eles procuraram a Illumination, que era um estúdio de animação que tinha acabado de ser fundado, eles fecharam um acordo e agora já estava pronto para eles começarem a produzir o Evil Me. E também foi nesse momento aqui que eles decidiram trocar o nome desse filme. Antes ele se chamaria Evil Me, só que a Illumination falou que não pegaria muito bem. Evil é um nome muito associado à maldade, às coisas ruins, e por ser um filme mais infantil, poderia não encaixar muito bem. Então, depois de muito quebrar a cabeça, eles decidiram que agora esse projeto se chamaria Despicable Me, que numa tradução direta seria o eu desprezível, o eu menosprezável, que é bem menos pesado, que é bem menos sombrio do que o Evil Me.
Meu malvado favorito. E depois disso, toda a produção e planejamento do filme começou. E a primeira coisa que eles precisaram mudar foi o Gru. Nas ideias originais do Sérgio Pablos, o Gru era muito parecido fisicamente com o Drácula. Então ele era todo imponente, ele era todo sombrio, vivia num castelo e passava um ar ali de gótico, meio que isolado, um cara ali imponente e todo sério. E ele queria que o Gru fosse um vilão aterrorizante e assustador, tipo um vilão clássico ali, quando você imagina, quando fala em super vilão, você imagina esse cara sombrio, maldoso e todo perigoso. O Sérgio Pablos queria fazer ele dessa forma. Só que quando os diretores Chris Renault e Pierre Coffins assumiram esse projeto, eles falaram que o Gru dessa forma não funcionaria, eles precisariam recriar a imagem do Gru. Em primeiro momento, eles pensaram em criar um Gru magrelo, alto, de cabelo grande, só que esse também não funcionou muito bem, ele ainda estava muito sombrio. Só que o Gru não poderia ser sombrio, até porque isso aqui é um filme infantil, onde a gente acompanha a história através da ótica dele. Então a gente precisa gostar do Gru, ele precisa ser bonitinho, ele precisa ser amigável e não dar medo. Ele tem que ser um vilão que não dá medo, e que mesmo assim seja vilão. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá! Todo mundo sabia que o Gru precisava ser um personagem simpático, e tem várias imagens de desenhos da galera planejando os conceitos dos antigos Grus, e dá pra perceber que é realmente bem diferente de tudo que a gente viu. Mas depois de muitos desenhos, muitos rascunhos, a galera decidiu mudar um pouco o rumo, e ao invés de tentar se inspirar na figura do Drácula, eles foram se inspirar numa figura dos filmes do James Bond. Eles se inspiraram no vilão do filme do James Bond, Goldfinger, de 1964. Esse vilão usava alguns ternos chiques, usava alguns equipamentos, e ele também tinha um plano de dominação mundial, só que ele não era feio nem assustador, ele passava um ar de vilão, só que é um vilão assim simpático. Eles também se inspiraram no Blofeld, do 007 contra a chantagem atômica, e também se inspiraram um pouco do Dr. Evil do Austin Power. E depois de juntar várias referências de vilões de várias obras diferentes, o Gru já estava praticamente montado. Então os diretores também decidiram colocar um cachecol no pescoço do Gru para dar para ele esse ar mais teatral, mais cômico e também ser algo diferente, porque nenhum desses personagens que eu mencionei usava um cachecol, mas o Gru usa, isso é o diferencial dele. E o nome original do Gru não seria Gru, mas sim Grrr. Tipo, All Girl. É uma parada assim, nada a ver. Só que perceberam que era um nomezinho difícil e chato de se ficar falando e decidiram alterar pra Gru, porque é mais fácil, mais simples e, cara, ficou bem melhor. Gru é bem melhor do que Grrr. Grrr. O que é Grrr? Gru é legal. Gru. Gru. E eles também escreveram o Gru não pra ele ser só um vilão que faz coisas de vilão, coisas malvadas, mas também ser uma pessoa que faz coisas que a gente sente vontade, só que a gente tem medo de fazer por medo do julgamento ou por medo até da polícia, do tipo congelar pessoas na fila do mercado, estourar o balão de uma criança, é falar exatamente pra uma pessoa o que você pensa, sem se preocupar com a reação dela, sem filtro nenhum, tipo chutar cachorro na rua. Não, isso aí eu não tenho vontade não, eu espero que você também não tenha. Nem o Gru, que é um vilão, faz isso. Você faz, boa pessoa você não é. É mau caráter mesmo. E realmente eu tenho que concordar, esse Gru aqui que a galera criou ficou bom demais. Porque ele não é só um vilão que faz coisas de vilão, não, ele tá um cara nem aí. É um cara que não liga pra sociedade, que congela a galera, que estoura o balão das crianças, que se você tá feio, ele vai falar que você tá feio. Se você cortou o cabelo, ficou ruim, o Gru fala. Isso torna o ar mais realista, traz o Gru mais pra realidade, porque quem nunca teve vontade de falar pro seu amigo que o corte de cabelo dele ficou feio? Todo mundo tem vontade, mas ninguém tem coragem, só que o Gru faz isso pela gente. A propósito, seu cachorro deixou umas bombinhas fedorentas no meu jardim e eu não gostei nadinha disso. E até o momento você já pode ter percebido que eu sequer mencionei sobre uma parada muito importante e que faz total diferença pro filme Meu Malvado Favorito ser bom, que são os Minions. Só que nesses planejamentos iniciais, a galera sequer pensou em Minions, ninguém tava pensando nisso ainda. Eles já estavam desenvolvendo como seria a abertura do filme, as cenas iniciais, e até o momento, nada de Minions ainda. E o
plano inicial era que o meu malvado favorito começasse com uma cena do Gru preparando o seu café da manhã, normalmente, tranquilamente. Só que depois que ele terminasse de fazer o seu café da manhã, ele pegaria vários utensílios ali da cozinha, várias coisas que ele tinha usado para fazer o seu café da manhã e usaria essas paradas para fazer coisas de vilão. Então a torradeira dele explodiria, a máquina de café faria ele voar. Seria coisas interessantes que conectariam o Gru com o mundo real. Cara, que essa parada é o grande forte desse filme, que é mostrar o Gru, que é esse vilão, esse cara maldoso, só que ele também é um ser humano que faz as coisas de ser humano dele. E cara, essa cena inicial do Gru fazendo o café dele, depois pegando as paradas da cozinha, indo fazer coisas de vilão, seria interessante, só que o filme começava ali meio que do nada, meio que abruptamente, e a galera não entenderia que aquele cara é um vilão, e o que ele tava indo fazer, ficava meio fora de ritmo e meio sem sentido pra ser logo uma cena inicial. Então eles decidiram começar esse filme com aquelas notícias do jornal da galera falando que alguém roubou uma das pirâmides do Egito, porque isso apresentaria pra gente como que funciona aquele mundo, como que funcionam os vilões, que é um querendo ser melhor que o outro, e que os vilões disputam entre si. Cara, é bem melhor. Esta noite no Egito foi descoberto que a grande pirâmide de Gizé foi roubada. E aqui nesse momento tem a coisa mais absurda e mais sem sentido que a galera já planejou colocar no primeiro filme do meu malvado favorito, que são super-heróis. Tá inventando esses nomes. A ideia inicial de meu malvado favorito é que o Gru fosse um vilão clássico que queria fazer coisas de vilão, só que vivia sendo impedido pelos super-heróis, e os grandes conflitos do filme seria entre o Gru e os super-heróis. E seriam super-heróis clássicos mesmo, de fantasia, superpoder e aquela historinha básica de heróis contra vilões. Só que todo esse conceito aqui com super-heróis era muito parecido com o conceito de Megamente. Vamos lá, o meu malvado favorito e o Megamente estavam sendo produzidos na mesma época e eles já tinham um conceito muito parecido, que é um filme visto pela ótica do vilão. Então, cara, os filmes estavam ficando muito parecidos e o que fosse lançado primeiro seria acusado de plágio, de cópia. Então a Illumination decidiu remover totalmente essa parada de super-heróis e adicionar num filme um tom mais empresarial e de disputa entre os vilões, onde os vilões são vilões por causa de dinheiro, por causa de poder, e tem toda uma hierarquia, tem toda uma organização e tem até um banco que empresta dinheiro para os vilões fazer vilanias. É bem diferente, mas ficou bom. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E foi bem aqui, nesse momento, que eles criaram o Vetor. Vitor era meu nome de nerd, pai. Agora eu sou o Vetor! Ele foi criado para ser um vilão besta e adolescente que acaba roubando a ideia do Gru de roubar a Lua, e ele consegue executar esse plano antes dele, porque ele consegue a arma encolhedora antes do Gru. E pra mim essa ideia de trocar os super-heróis por esse vilão rival é muito boa, porque é algo diferenciado, é algo que até o momento a gente não tinha visto e que não te deixa mal por torcer pelo vilão. Porque, vamos lá, caso no filme de meu malvado favorito fosse o Gru fazendo coisas de vilão e os heróis tentando impedir ele, a gente se sentiria mal por estar torcendo pelo lado errado. A gente torceria pelo vilão e não pelo super-herói. Só que como aqui é um vilão, que é o Gru, contra o Vector, que é outro vilão, eles dois estão disputando entre si pra ver quem é melhor, a gente não se sente mal por estar torcendo pelo Gru. Porque ambos são vilões. Ha! Aí, Gru! Quero ver tirar onda agora, hein? Baixinho! E tem outra coisa aqui que foi alterada e que mudaria totalmente o tom desse filme, porque quando o Gru decide que quer roubar a Lua, ele vai até o banco dos supervilões pra tentar pedir dinheiro emprestado com o Sr. Perkins. E nas primeiras ideias desse filme, o Gru também teria esse problema com dinheiro, ele também precisaria pedir dinheiro emprestado, só que ele iria até o governo pegar essa grana e o governo emprestaria dinheiro pro Gru. Então o próprio governo ajudaria o Gru nesse plano de roubar a Lua. Mas ainda bem que eles decidiram alterar essa parada e adicionar aquele conceito do banco do mal, que é um banco onde os vilões vão pegar dinheiro emprestado pra tentar fazer os projetos dele, pra tentar fazer as coisas malvadas. E também tem toda essa parada com os investidores que querem emprestar o dinheiro pra um vilão e que saibam que esse dinheiro que eles emprestarem vai virar mais dinheiro, porque o crime que ele vai cometer vai trazer mais grana e vai trazer mais lucro pra eles. E ó, eu não queria falar nada não, mas caso o Gru pegasse aquele dinheiro e botasse no Tigrinho, a plataforma tá bugada, ó, ganhava ali fácil, ó. Plataforma bugou, era só pegar o dinheiro lá com o Banco do Mal, botar no Tigrinho. 1000%, ó, multiplicador tá alto.
Rapaziada, que tigrinho maldito. Então aqui na história de Meu Malvado Favorito, os vilões não estão competindo pra ver quem é mais maldoso, pra ver quem é mais cruel. Só pra quem faz a parada mais absurda e consegue gerar mais lucro, consegue gerar mais dinheiro, e isso é interessante. Esse ar empresarial, esse conceito de que tá um querendo ser melhor e ganhar mais dinheiro, é bom. Aí também eu não posso deixar de mencionar que quando o banco se nega a dar o dinheiro pro Gru, ele vai triste da vida falar lá com os minions dele que não ia ter como executar aquele plano, que não dava pra fazer aquilo porque ele não tinha mais dinheiro. Essa cena é muito engraçada. Em relação ao dinheiro, não temos dinheiro. Então, como vamos chegar à Lua? A resposta é simples. Não vamos. Aí também tem outra coisa aqui que eu preciso falar, que em todo esse planejamento, enquanto a galera tava organizando todas essas ideias, em momento algum ainda eles tinham mencionado sobre os Minions, ó. Ninguém ainda tinha pensado nos Minions. Atire! Atire agora! Mas vamos continuar falando aqui de outras coisas de Meu Malvado Favorito, que nas ideias iniciais eram completamente diferentes. Então lembra daquelas 3 garotinhas que o Gru adota? A Agnes, a Margot e a Edith. Nas ideias iniciais, essas 3 garotinhas deveriam ser bem mais novas. No planejamento inicial, elas deveriam ter aproximadamente ali 3 anos. Todos ali 3 anos nessa faixa etária, e isso seria bem diferente, porque crianças de 3 anos praticamente não falam, não pensam direito, e aí a gente não teria as grandes interações que a gente tem entre essas 3 garotinhas e o Gru. Porque lá no filme, a Margot tem aproximadamente uns 11 anos, a Edith tem aproximadamente uns 8 e a Agnes tem aproximadamente uns 5 anos ali. E isso acaba gerando várias interações diferentes e interessantes, porque por cada uma ter uma idade, cada uma pensa de uma forma, cada um interage com o Gru de um jeito. Posso segurar sua mão? Não. E como todo mundo sabe, são essas 3 garotinhas que fazem o Gru se tornar um cara bom, que amolecem o coração dele, que fazem o Gru perceber que cometer crime, que fazer maldade é bom, é legal. Mas, cara, ter uma família, ser um cara bonzinho, também é bom. Também dá pra ser feliz sendo um pai de família. E se caso essas garotas tivessem 3 aninhos ali, sequer falassem, acho que seria bem pior. O seu primo que deu a ideia. O quê? Bora, hora de dormir. Mas eu já falei de muita coisa de Meu Malvado Favorito, mas vamos falar do que realmente importa, da melhor coisa desse filme, que é os Minions. Originalmente, eles nem estavam planejados para estar no filme. Nas ideias iniciais de Meu Malvado Favorito, ninguém nunca tinha pensado nos Minions. Mas foi o Chris Renault e o Pierre Coffins que, durante a produção desse filme, pensaram que o Gru precisava ter alguns capangas, algumas pessoas que ajudassem ele, para adicionar também um ar mais cômico pro filme. Porque todo aquele covil do Gru estava muito vazio, e eles queriam preencher aquele lugar fisicamente, então eles pensaram em colocar capangas ali. E o que faz sentido, porque normalmente vilões têm capangas. E foi daí, inclusive, que surgiu o nome Minions, porque Minions, traduzido para português, é algo como capanga e servos, então o nome dos Minions é algo bem básico, bem simples. Só que aqui surgiu um grande problema, o design dos Minions. Como que eles iriam animar vários capangas diferentes sem gastar muito dinheiro? Porque cada Minion é diferente entre si. Tem Minion que é mais alto, tem Minion que é mais baixo, tem Minion que tem 2 olhos, tem Minion que tem 1, todos eles são diferentes entre si, e criar vários deles tomaria tempo e também muito dinheiro. É muito dinheiro! Então a primeira ideia que eles tiveram foi que os capangas do Gru, os Minions do Gru, fossem vilões já conhecidos da mitologia. Então Frankenstein, Medusa, Lobisomem, ET Bilu, Chupacabra, todos esses personagens aí da mitologia que seriam os capangas do Gru. E seria algo ali interessante, ver o ET Bilu e o Chupacabra ali junto com o Gru. Seria bom. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Só que eles não curtiram muito essa ideia e decidiram descartar. E a gente pode perceber que lá em Hotel Transilvânia meio que reaproveitaram essa ideia de colocar vários personagens, vários monstros já conhecidos, de uma forma mais bonitinha e construir uma história ali com eles. Seria ali uns capangas bem genéricos mesmo, só que, cara, o custo de produção ainda seria um problema, porque encher aquele lugar de vários homens,
bombadinhos ali, fortinhos, demandaria trabalho e muito dinheiro pra ficar animando aquela parada. Então os diretores começaram a buscar referências de vários lugares diferentes para construir os capangas do Gru. E segundo várias fontes, a principal referência para a criação dos Minions foram os Umpa-Lumpas de A Fantástica Fábrica de Chocolates e os Jawas de Star Wars. Todos esses personagens eram definidos pela baixa estatura e por usarem um uniforme ali todo igualzinho, todo mundo padronizado ali, todo mundo parecendo um funcionário da prefeitura. E a identidade individual desses personagens era algo secundário que não fazia diferença. A parte interessante, a parte legal, eram esses personagens juntos, eles funcionavam juntos. E você não se importa com o que é ele, quem é ele, quem é ele. Não, o legal era ver todo mundo junto. Então a equipe começou a desenhar os Minions. Nas primeiras versões, os Minions eram homens baixinhos, com um nariz grande e utilizando um macacão, só que eles não gostaram. Na segunda versão, os Minions seriam robôs de um olho só, mas também não gostaram. E depois eles criaram essas criaturas disformes e diferenciadas que se pareciam ali com mutantes, e eles começaram a brincar com a cor. Então eles pegaram esses personagens meio esquisitos ali, começaram a pintar eles de verde, azul, laranja e até que chegaram no amarelo e eles gostaram do resultado final. E eles também decidiram que todos esses personagens utilizariam ali um macacão e também um óculos ali para proteger os olhos dele, que também é um óculos que parece com óculos de mergulho. E cara, o conceito principal dos Minions estava criado. É meio maluco pensar que na ideia original de Meu Malvado Favorito sequer tinha Minions, e essa foi a parada mais importante, a parada que mais movimentou grana e tornou esse filme popular, os Minions. E cara, Meu Malvado Favorito sem Minions seria completamente diferente, porque eles dão esse tom mais cômico, eles dão esse tom mais divertido pro filme. E cara, eu gosto dos Minions, eu tenho vários Minions aqui em miniatura, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vários Minions aqui, ó, de uma coleção lá do Kinder Ovo, ó, muito maneiro, ó. Tem esse, ó, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Eu tenho uns maiores ali, porque eu gosto dos Minions, eu acho os Minions interessantes. E se não tivessem adicionado no filme, a galera com certeza deixariam de ganhar muita grana, porque Minions foi um fenômeno absurdo. Todas as crianças gostam de Minions. Inclusive homens de mais de 20 anos, pelo visto, né? Eu tenho vários. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. E também nos planejamentos iniciais de Meu Malvado Favorito, eles pensaram em adicionar 2 agentes secretos que passariam o filme todo investigando o Gru. Esses agentes secretos seriam um homem e uma mulher, e eles eram inspirados no 007 e na Kim Possible. E eles seriam os principais rivais do Gru, que estariam o tempo todo tentando perseguir e prender ele, e em certo momento o Gru conseguiria capturar eles, e tem algumas cenas, alguns storyboards do Gru amarrando esses 2 personagens em cima de um tanque cheio de piranhas, mas decidiram cortar essa parada do filme e não foi pro corte final. Porque eles decidiram colocar no Meu Malvado Favorito a parada de vilão contra vilão, nada mais. Não tem gente do bem querendo fazer o bem, não. É vilão contra vilão. E Minions também, ó. Banana, 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 banana. Depois de muitas ideias, muitos planejamentos, depois de cortarem muitas coisas, no dia 9 de julho de 2010, o filme Meu Malvado Favorito foi lançado. Esse filme foi um sucesso astronômico e fez $500 milhão de bilheteria e deu uma origem a uma saga de vários filmes. E aí já teve derivados de filmes que contam as histórias dos Minions. É uma máquina de fazer dinheiro, tem muitos malvados e favoritos e, cara, é um fenômeno. Toda criança gosta dos Minions. E olha aqui, ó, Minion. Banana, 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 banana. Pô, cara, de novo, cara! Mas muita coisa foi cortada desse filme. Seja aquela ideia do Gru se parecer com Drácula, essa parada dos super-heróis, essa parada dos 2 agentes secretos que ficariam investigando o Gru, e também toda a fisionomia do Gru, tudo isso mudou bastante. E graças a Deus, alguém iluminou a mente da galera que estava trabalhando nesse projeto e eles tiveram a ideia de adicionar o grande fenômeno desse filme, que são os Minions. Cara, os Minions é a melhor coisa desse filme. A história é boa, os personagens são bons, só que, cara, as interações entre os Minions é engraçado. É bem feito demais. E agora, se você assistiu esse vídeo até aqui, a única coisa que eu te peço é pra você se inscrever aqui no canal, pra você acompanhar todo o conteúdo sobre animações que eu posto aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso.
Só vou esperar você se inscrever. Vai, se inscreve aí pra você acompanhar todo o conteúdo que eu posto. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço e falou. E agora eu vou brincar com meus Minions. Banana, banana, banana. Ó, se inscreve aí, vai. Banana.